Bom dia a todos, bom dia a quem vai se conectar. Eu não sei como vai ser hoje, porque é a primeira vez que eu vou fazer uma live na parte da manhã, então eu não sei se vocês vão conseguir se conectar na parte da manhã. A Isolda já entrou, perfeito. De qualquer forma, como sempre, eu vou gravar essa live, então vocês podem ver ela depois. E a gente vai ver então se fica legal de fazer na parte da manhã ou não. Hoje eu vou deixar os comentários ligados, porque a minha ideia hoje é fazer uma apresentação que a gente tem um pouquinho mais de tempo para trocar e pegar as perguntas de vocês. Eu vou fazer um novo formato assim, de apresentação, que eu vou sugerir então roteiros a partir de uma certa cidade, que eu vou chamar então esses rotas de viagem da Veronique. Então nessas rotas de viagem da Veronique eu vou querer ver com vocês também as suas perguntas, onde gostariam de saber se dá para ir até tal lugar, etc. Então eu vou deixar conectado e vou tentar ver as perguntas de vocês. Eu de repente assim não sei se eu vou conseguir ver todas as perguntas, mas a minha colega também, de repente a Vanessa, vê as perguntas e pode me passar se alguém faz uma pergunta que eu não consegui ver. Vocês sabem também que a melhor forma de fazer a pergunta também é de colocar na parte assim de perguntas, naquele pontinho de interrogação, porque aí ele fica marcado, eu consigo ver e posso depois então pegar as perguntas de vocês para responder. Então essa é a ideia, que a gente possa fazer uma apresentação um pouquinho mais interativas que as outras, porque eu quero ajudar vocês mesmo a programar viagens nesses lugares que a gente vai falar, ok? Então eu vou esperar só mais um pouquinho e a gente vai começar então a falar da cidade de Lyon. Na realidade eu vou falar dos roteiros que vocês podem fazer ao redor de Lyon, porque já falei para vocês umas semanas atrás de Lyon dentro de um outro formato, que é o formato que eu chamo Souvenir de Voyage. Então, eu falei da cidade de Lyon, tá mexendo um pouco meu telefone aqui, não sei se não tá um pouco ruim, porque ele tá balançando um pouquinho, espero que não tá dando enjoo para vocês. Então, eu já falei da cidade de Lyon um tempo atrás, vocês podem ver isso na live que eu fiz no dia 8 de dezembro. Então, para falar da cidade mesmo de Lyon, por isso que agora eu vou falar um pouquinho mais de como organizar uma viagem em Lyon e ao redor de Lyon, ok? Então acho que eu vou poder começar, já tem algumas pessoas aqui que estão conectadas e de qualquer forma as pessoas então vão poder ver depois, que seja pelo YouTube ou pelo IGTV, ok? Então eu vou mostrar para vocês, agora eu tô vendo que eu não sei porquê, mas as coisas não estão na ordem certa, como acontece volta e meia. Então, eu queria mostrar para vocês primeiro, deixa eu ver aqui o que aconteceu, porque que eu não estou com as últimas imagens, eu vou achar elas um pouquinho mais adiante, desculpa, voltando ali para procurar essas imagens aqui mais antigas, porque eu quero mostrar para vocês então as coisas da região. Não sei porque que não pegou direitinho. Bom, tudo bem. Vamos começar com esse mapa aqui, que é um mapa pequenininho, mas não faz mal, ele pode ajudar vocês. Então, Lyon fica no vale do rio Rhône, num lugar, na realidade, da confluência entre o rio Rhône e o rio Saône. Então, o rio Rhône vem da Suíça e vai descer depois rumo ao sul até o mar Mediterrâneo, e o rio Saône vem da região da Borgonha. E então, nesse encontro dos dois rios, fica a cidade de Lyon, nesse vale que a gente vê claramente assim nesse mapa, entre o maciço dos Alpes de um lado e o maciço central do outro lado. Então, Lyon é realmente uma cidade que a gente pode dizer assim, entre montanhas, porque ela fica entre as montanhas dos Alpes, na parte oriental, e as montanhas do maciço central na parte ocidental. Então a cidade de Lyon sempre foi um lugar de passagem, um lugar que foi assim passando, era uma possibilidade para os povos do sul se conectar com os povos do norte, sempre foi uma rota comercial. Então, como eu expliquei para vocês na outra live sobre a cidade de Lyon, a cidade de Lyon é uma cidade histórica, uma cidade
que tem um pouco mais de 2.000 anos de história e que sempre foi uma cidade muito importante. Então, uma cidade que cresceu, que é uma cidade importante até hoje. Ela é considerada, junto com Marseille, a segunda cidade. Então, às vezes Marseille é mais importante, às vezes Lyon. Mas Lyon é uma cidade que tem, com o subúrbio, em torno de 2 milhões de habitantes, um pouquinho mais de 2 milhões de habitantes, e dentro da cidade mesmo de Lyon, uns 500 mil habitantes. Então, é uma cidade bem importante, economicamente muito importante, e então o que eu vou falar para vocês não é somente de conhecer Lyon, mas também conhecer então as coisas que tem em torno de Lyon e que eu acho realmente muito importante. Então eu vou tentar organizar essa apresentação dessa forma. A gente vai sempre nesse tipo de apresentação falar de um roteiro com 3 noites no mesmo destino. Eu sei que os brasileiros, assim, quando viajam, eu acho que não só os brasileiros, as pessoas de forma geral, gostam de não ficar pipocando o tempo todo, porque é um pouco mais cansativo, quando a gente está sempre trocando de hotel. Então, eu vou sempre fazer umas sugestões para vocês de ficar 3 noites na mesma cidade e conhecer as coisas que tem em torno. A limitação dessa forma de viajar é que você não pode estar fazendo muita quilometragem todos os dias, senão fica muito cansativo. Se você tem uma cidade central e fica fazendo umas viagens muito compridas. Então, eu sempre acho assim que quando a gente fica numa cidade tem que fazer viagens em torno de 100 km, 200 km durante o dia todo no máximo, senão fica uma coisa muito cansativa e passa o dia mais no carro que conhecendo lugares novos. Então, por isso que eu vou sugerir para vocês passeios que se fazem em torno de Lyon e também no final vou dizer para vocês aonde eu acho que pode ir a partir de Lyon, ok? Então, essa é mais ou menos a ideia. Então, eu tinha colocado aqui uns mapas mais da região, mas esses mapas da região, infelizmente, não estão mais aqui, não sei porquê. Então, eu vou mostrar para vocês, a primeira coisa é que quando vocês vão chegar em Lyon, tem várias formas de chegar, claro, pode chegar pela estrada, mas se vocês colocam Lyon como primeiro ponto de viagem, vocês vão poder estar chegando pelo aeroporto. Tem muitos voos assim para Lyon a partir das cidades europeias, então você pode vir pela Lufthansa via Frankfurt, você pode ir pela British via Londres, claro, pela Air France, mas a Air France ela certamente vai colocar vocês dentro de um TGV para chegar até a cidade de Lyon. Mas isso também não faz diferença porque os TGV também podem chegar até esse lugar. E essa foto que eu coloquei ali, então, é a nova estação de trem e aeroporto, porque na cidade de Lyon o aeroporto é um pouco fora da cidade, em Satolas, e esse aeroporto, então, construiu junto uma estação de trem para juntar então os trens TGV e os aviões, então para que seja uma interconexão entre o trem e o avião. E a partir então dessa estação de trem aeroporto, você pode pegar um shuttle que leva você até o centro de Lyon. Então é muito fácil de chegar, você chega até Lyon por esse aeroporto e pode ir até o centro. E essa estação de trem já é assim de cara uma descoberta em Lyon que é fantástica. Eu acho que ela tem em torno de 10 anos, essa estação mais ou menos. Ela foi feita pelo Santiago Calatrava, aquele arquiteto espanhol, e realmente ela é espetacular. Então aqui vocês podem ver a vista externa desse grande prédio que por dentro é dessa forma, mas por fora fica assim. Então realmente é muito lindo, e uma outra vista assim de frente, as obras do Calatrava, assim, os prédios dele sempre parecem um pouco animal, não parece uma estrutura, um esqueleto de um animal, de um inseto, é realmente uma coisa muito bonita. E depois, então, a partir dali, vocês vão poder ir para a cidade de Lyon para se instalar no hotel. Então, essa vista aqui é uma vista que é batida de cima da Basílica de Fourvière, e da onde tem uma vista geral de Lyon. Recomendo muito vocês irem, então, escutar a outra live que eu fiz sobre a cidade de Lyon, porque eu não vou falar novamente de todas as coisas que deve se fazer em Lyon, todos os passeios. Eu só vou, assim, pegar alguns toques para lembrar as coisas de Lyon. Então, lembrar que a cidade de Lyon é feito de três grandes áreas na cidade, que inclusive tem uma pessoa, assim, de um, como é que se chama? Um guia, assim, de turismo, que fez um mapa muito engraçado. Eu vou ver se eu consigo encontrar aqui esse mapa engraçado, mas eu não estou conseguindo encontrar o mapa engraçado. Eu não sei por que eu sempre tenho os mesmos problemas, que eu coloco todas as fotos, antes da apresentação eu dou uma verificada, as fotos estão todas na ordem, e na hora que a gente quer apresentar as coisas estão mais ou menos misturadas a um ponto que fica bem complicado da gente
achar as fotos de volta. Então não sei porque que acontece essa aqui, mas tudo bem. Então realmente o mapinha não tá aqui, mas tudo bem. Então a cidade de Lyon fica com uma parte que é a parte histórica mais antiga, que fica no pé dessa colina, onde tem a Basílica de Fourvière, que é o bairro que a gente chama Vieux-Lyon. Então o bairro de Vieux-Lyon é conhecido, é tombado assim pelo patrimônio da Unesco. Ele é conhecido por essas construções mais de cor ocre e construções que são da época renascentista. Então realmente é uma área de Lyon muito bonita. Depois você tem a parte que fica entre os dois rios, que a gente chama Presqu'île, quase ilha, que é uma parte que tem mais construções do século XIX, então uma área assim muito bonita da cidade, como aqui no caso é a prefeitura que fica nessa parte assim da Presqu'île, que é realmente uma área muito, muito bonita de Lyon. Tem muita, é a parte comercial também da cidade. Aqui a gente vê um outro prédio nas avenidas principais da cidade de Lyon, ali que tem os principais comércios. Aqui a foto que eu estava procurando para vocês, então, da parte histórica, da parte do Vieux-Lyon. E depois, então, do outro lado é a parte mais moderna de Lyon, que fica do outro lado, então, do Rio Rhône, que é a área que a gente chama assim da parte nova de Lyon, aonde tem a estação aqui, vocês podem ver ao longe nessa foto, né? Aonde tem a estação de trem da Part-Dieu e aonde tem, por exemplo, aquele mercado assim, Paul Bocuse, que é uma das coisas, aqui vocês podem ver essa área assim nova de Lyon, aonde tem o mercado Paul Bocuse, que é um mercado realmente assim que La Halle se chama La Halle Bocuse, né? Um mercado, uma feira que é muito interessante de conhecer. Então, isso são as três áreas de Lyon. Eu recomendo muito que vocês fiquem em hotéis ou na parte da Presqu'île, então nessa área do meio entre os dois rios, porque aí você fica a pé de qualquer outro lugar, ou fica então nessa área mais moderna da cidade, porém relativamente perto da beira do rio Rhône, para poder passear, para aproveitar assim dessa vista muito bonita, não ficar longe também da Presqu'île. Por que eu não recomendo ficar na parte mais antiga do Vieux-Lyon? É porque o acesso é mais complicado, até nem tem acesso de carro, então às vezes é um pouco complicado chegar até lá. Tem poucos hotéis também, então tem alguns hotéis de luxo, tem hotéis muito lindos lá, mas é um pouquinho complicado. Então eu acho, essa foto aqui, por exemplo, foi batido do Sofitel. Sofitel fica na beira do Rhône, na Presqu'île, é uma localização maravilhosa. E tem vários hotéis Mercures, da rede Mercures, que ficam na Presqu'île. Então acho que realmente a Presqu'île é um lugar muito bacana. E também na margem do Rhône, do outro lado, nessa parte que é fotografada ali, tem vários hotéis, inclusive da rede Accor também, que são muito legais de ficar. Espero que vocês não fiquem tontos com essa coisa que fica mexendo aqui, porque não para de mexer. Então, isso é para vocês terem uma ideia de onde eu sugiro que vocês ficam em Lyon. Então, quando vocês vão chegar em Lyon, dependendo do horário, vocês vão ter ou não tempo já de visitar a cidade de Lyon. Muitas vezes vocês podem ir a Lyon também para um dos festivais que tem em Lyon, dos eventos. Claro que agora esse ano passado não teve nada, esse ano é bem provável que ainda não tenha nada, mas Lyon é muito famoso pela Festa das Luzes, que tem no mês de dezembro, é muito famoso também por um festival de cinema, porque vocês sabem que os irmãos Lumière, então, são de Lyon, e no lugar onde eles criaram, então, a primeira, assim, o primeiro ateliê de filmagem, no lugar onde eles ficavam. Então esse lugar se transformou num museu ligado ao cinema, e lá tem um festival todos os anos, então muito interessante. Tem uma Bienal de dança também muito famosa, e Lyon também tem muitos eventos ligados à gastronomia. Inclusive um dos prédios muito bonitos da cidade de Lyon, que é Hôtel Dieu, Hôtel Dieu seria a Santa Casa, então a Santa Casa de Lyon, que fica na beira do rio Rhône, porém do outro lado onde eu estou batendo foto mais ou menos, só que um pouco pro lado assim mais ao norte, fica então o Hôtel Dieu, que foi transformado na cidade internacional da gastronomia. Eu não conheço ainda esse lugar, porque ele foi aberto, ia ser aberto, não sei se chegou a ser aberto. Eu acho que em 19, uma fase de construção já em 19 e outra em 2020, então não sei se acabou sendo aberto, mas quando o turismo vai voltar e as coisas vão voltar na cidade de Lyon, com certeza isso vai ser um dos grandes atrativos da cidade de Lyon, essa Cité de la Gastronomie, dentro do antigo Hôtel Dieu, ok? Então isso é para mostrar para vocês algumas coisas de Lyon, para lembrar que realmente Lyon como lugar para ficar, para se hospedar, é um lugar maravilhoso, e a partir de Lyon, então, poder passear a partir de Lyon. Então, para passear a partir de Lyon, vocês têm duas opções, assim, na verdade tem mais, vamos dizer que tem 3 opções. Olha aqui, a Camille está me dizendo que tinha sido aberta, obrigada Camille, mas que fechou por causa do Covid. Então já chegou a ser aberta a Cité
a Cité da Gastronomia, não cheguei ainda a conhecer, mas infelizmente foi fechado e agora então vai ser reaberto, espero em 21 já, no máximo em 22, ok? Inclusive, fazendo uma pequena parêntese, a Camille é a minha guia que acompanha o pessoal no sul da França, tá? Então esperamos, torcemos para as coisas voltar ao normal, para que a Camille possa novamente... Aqui a Camille está dizendo provavelmente ficará fechado. Em 21, acredito que sim, mas espero que vai voltar a reabrir em 22. Então, nós vamos agora falar das possibilidades. Olha, a Camille está dizendo que está em Lyon. Não sei se está morando em Lyon ou se está de passeio em Lyon, mas se está agora morando em Lyon, então agora eu vou estar com uma guia em Lyon e não mais em Nice. Ok, vamos seguir. Então, a partir de Lyon, eu vou sugerir 2 dias de passeio, um para o norte da cidade e outro para o sul da cidade. Então, para o norte da cidade, eu recomendo vocês, obviamente, conhecer a Rota do Beaujolais, que fica ao norte, mas tem alguns outros lugares assim muito bonito para conhecer junto com esse passeio ao norte. Aqui tem uma amiga francesa, uma vizinha minha lá da França, que está me dando algumas informações porque ela mora pertinho de Lyon. Então eu vou traduzir para vocês o que ela botou. O Grande Hotel, assim, a Grande Santa Casa, é um magnífico centro comercial. O Museu da Gastronomia e a parte de mercado, por enquanto, são um fracasso. Mesmo antes do Covid. Um novo projeto está em reflexão. Então, tá vendo? É bem interessante o que ela tá me falando, porque eu não cheguei a conhecer a parte ligada à gastronomia, a tal da Cité da Gastronomia, mas pelo jeito até agora não deu certo. E o que deu certo, e isso eu tinha visto sim, é a parte comercial, porque quando ele é um prédio imenso, é um antigo hospital, uma Santa Casa muito grande, então uma parte do prédio tinha sido transformada em um pouco shopping de luxo e a outra parte ia ser transformada então nessa questão da gastronomia. E agora então ela está nos explicando que essa parte da gastronomia, por enquanto, não deu muito certo, então esperamos realmente que ache uma nova maneira de fazer para que dê certo. Então, agora vamos falar sobre a questão então dos passeios de Lyon na parte assim ao norte de Lyon, e vou falar então para vocês dessa área que seria a área do Beaujolais e a área de Pérouge. Então, quando sai de Lyon, a minha ideia é que vocês vão primeiro na cidade de Rouen. Na verdade, é um roteiro que a gente chama a Rota das Pedras Douradas. É um caminho assim que é sinalizado, assim, que passa por vários vilarejos onde as construções são feitas com aquela pedra aparente, mas uma pedra que tem uma coloração assim dourada, assim amarela, e que faz que os vilarejos ficam realmente muito bonitos. Então eles chamam isso a rota o caminho das pedras douradas. E as minhas fotos são toda bagunçadas, então tá um pouquinho difícil eu achar as pedras douradas, mas eu espero que eu consiga achar aqui, porque ficou tudo misturado. Aqui, ó. Então, aqui é a entrada da pequena cidade de Rouen, se escreve Oingt, e essa cidade é uma pequena cidade, então, que faz parte daquele seleto grupo dos Plus Beaux Villages de France. Então, aqui, ó, vocês podem ver uma outra vista. Nem sempre a gente tem sol quando a gente vai nos lugares, então a vez que nós fomos lá não era um dia com muito sol, imagine isso com sol, com céu azul, assim fica ainda mais bonito. Então são pequenas ruelas que sobem, a gente pode subir até a parte alta do vilarejo, onde tem uma igreja, e de lá se tem uma vista muito bonita sobre a paisagem e esses outros pequenos vilarejos. Então realmente é um lugar muito bonito, essa pequena cidade de Rouen. Isso fica logo acima de Lyon, a uns 30 quilômetros mais ou menos. Depois dessa pequena cidade de Rouen, eu sugiro ir fazer uma degustação de vinho, porque aí já vai ser mais ou menos o final da manhã. Assim, desculpa, eu estava dizendo para vocês, depois acabei vendo uma mensagem e parei de falar. O que eu estava dizendo para vocês é que a partir de Lyon vocês têm, vamos dizer, 3 formas de fazer os passeios ao redor de Lyon. Se vocês têm um carro alugado, aí vocês vão poder fazer qualquer um dos passeios que eu estou sugerindo, porque tendo um carro à disposição, vocês vão poder fazer as coisas com tranquilidade.
E também pode ser um passeio privativo, nós temos parceiros, inclusive a gente tem um parceiro brasileiro que fala português, então muito legal assim de fazer os passeios a partir de Lyon com esse pessoal. Então, a partir de Lyon vocês podem fazer passeio ou com seu carro ou privativo, e tem também algumas empresas que oferecem passeios regulares, mas aí não vai poder fazer exatamente essas coisas que eu estou sugerindo, porque eles vão ter o roteiro pronto deles, mas esses passeios vão até a região do Beaujolais, vão até o vilarejo de Pérouges, que eu vou falar para vocês. Então é uma possibilidade de viajar com esses passeios regulares, que geralmente é um lugar numa van. E a terceira opção é de pegar um trem e de ir até alguma cidade. Só que o trem é muito mais limitado, porque o trem vai levar você até o centro de uma cidade e você não vai ter muita possibilidade de fazer os passeios no interior. Então, o trem é mais para conhecer uma outra cidade e não conhecer esses lugares do interior que eu estou falando para vocês, ok? Então, voltando à questão do passeio na parte norte de Lyon, que seria um roteiro em torno de 200 quilômetros que eu estou sugerindo para vocês nesse dia, porque é um roteiro onde vocês vão percorrer os vinhedos do Beaujolais e na volta vão passar por Arles e Pérouges. Então, depois desse passeio que poderia ser feito então nesses vilarejos da Rota das Pedras Douradas, eu sugiro para vocês ir nesse castelo que eu fui uma vez, que é muito legal porque é um lugar muito bonito, além de ser uma vinícola interessante para fazer degustação dos vinhos de Beaujolais. É um lugar muito lindo que tem um pouquinho assim de parte de museu, assim, com essa prensa antiga, por exemplo. É um castelo muito bonito que fica no meio dos vinhedos. O castelo está aqui, olha só. É um castelo construído assim no século XVIII. Era um pessoal, na realidade, que era ligado aos reis da França, então é um pessoal que tinha uma função muito importante, muito dinheiro, e construiu esse castelo, cercou o castelo com os vinhedos, na verdade já estava cercado pelos vinhedos aqui do Beaujolais, então construiu esse belo castelo e oferece até hoje. A gente não pode visitar esse castelo, é um castelo privado onde as pessoas moram, mas a gente pode visitar as adegas e fazer uma degustação então desse Château de la Chaise, tá? Que vocês podem ver lá em cima, é um bruit. Vocês estão vendo lá em cima, bruit? Então vou explicar depois um pouquinho para vocês sobre os vinhedos aqui do Beaujolais. Então, claro, a minha carinha ficou bem em cima e fica um pouco complicado de ver, mas os vinhedos do Beaujolais, eles ficam então espalhados entre a cidade de Lyon, assim, grosso modo, entre a cidade de Lyon e a cidade de Mâcon ao norte. E nessa área dos vinhedos do Beaujolais, na realidade tem na parte roxa mais escura, eu vou tirar os comentários só um tempinho, só para vocês olharem um pouquinho melhor esse mapa aqui, ó. Então nessa parte roxa, a parte mais de baixa, são os vinhedos Beaujolais que não tem uma denominação mais específica, como eu já expliquei para vocês em outras apresentações sobre os vinhos. Geralmente, quando a gente fala só a denominação regional, seria os vinhos de qualidade inferior. Então, naquela parte roxa são os vinhedos de Beaujolais na denominação geral. Depois, na parte rosa, são os vinhedos que a gente chama, que são a denominação que a gente chama Beaujolais Village. Então, já é um Beaujolais um pouco melhor, porque ele é em torno dos vilarejos que a gente considera os melhores. E depois tem 10 crus, a gente chama 10 crus, seria os 10 Beaujolais que são considerados melhores. Você lembra que, se vocês também não viram, recomendo vocês olhar a live que eu fiz sobre os vinhos, que se chama o Beabá dos vinhos da França, onde vocês vão entender um pouquinho mais como é que funciona a denominação. Então no Beaujolais tem 10 crus, e aqui vocês podem ver que a parte de baixo dos crus, os primeiros é o Brouilly. Então tem o Brouilly e Côte de Brouilly. Aí depois subindo tem o Morgon, tem o Chirouble. Então ali são as diferentes denominações de cru do Beaujolais, que são os Beaujolais melhores, ok? Então eu recomendo de fazer essa degustação de repente na parte da manhã, fazer uma degustação de Château La Chaise que faz parte do Brouilly, ou se vocês são muito amador de vinho, então vão seguir um pouquinho mais e percorrer essa rota que vai até o último dos Beaujolais, que o nome do Grand Cru é Saint-Amour. Saint-Amour, é muito lindo. Tem um que se chama Moulin à Vent, Moinhos de Vento, então são nomes muito bonitos e realmente são visitas muito legais. O Beaujolais é uma região de vinhedos que sempre foi muito, eu vou botar de volta os comentários, porque qualquer coisa vocês podem me perguntar, os vinhedos de Beaujolais sempre foram muito abertos à visitação. É um vinhedo que não é tão, vamos dizer, tão famoso, tão caro, não são vinhos tão caros,
e sempre os produtores sempre abriram para as pessoas fazer degustação. Então, se você está fazendo um percurso ali, você pode entrar e degustar em muitas propriedades. Então, é uma coisa muito legal. Mas a minha sugestão de ir nesse Château Lachaise é para que depois vocês possam ir almoçar. Aí vamos ver se eu vou achar, porque eu coloquei isso aqui. Mas para depois vocês poderem fazer uma parada aqui nesse lugar maravilhoso que é o Château de Bagnoles, que fica relativamente perto então de Rouen e desses vinhedos de Brouilly. E nesse Château de Bagnoles, que é um castelo hotel assim de 5 estrelas, assim, muito bonito, tem um restaurante gastronômico. Então é uma possibilidade vocês começar o passeio, fazer a Rota das Pedras Douradas, ir percorrer um pouco os vinhedos, porque é sempre um bom momento final da manhã para fazer uma degustação, e depois então pode comer, assim, fazer uma refeição gastronômica nesse hotel que realmente é muito legal, ok? E aí depois então, saindo da região do Beaujolais, eu recomendo na parte da tarde que vocês vão até a cidadezinha de Ars. Então agora eu vou procurar as minhas fotos, porque como falei para vocês, está tudo fora da ordem, então fica um pouco complicado para mim achar. Aqui. Então, vocês vão na cidadezinha de Ars, que na verdade se chama Ars-sur-Froment, se eu me lembro bem, Sur-Froment, que é uma pequena cidade que fica a uns 30 quilômetros ao norte de Lyon, aonde fica o santuário do Cura d'Ars. Então, o Cura d'Ars é um senhor, um pároco, que viveu nessa cidadezinha entre 1821 e 1859, quando ele morreu. E nesses 41 anos, 1818 ele chegou lá, ficou até 1859, e nesse tempo que ele ficou então nessa pequena cidade, durante uns 41 anos, ele foi um grande confessor. Então, ele era uma pessoa assim extremamente simples, mas que tinha uma espiritualidade muito profunda, uma visão muito clara do que era a santidade, e ele ajudava muitas pessoas então na sua busca de fé, e as pessoas começaram então a vir na cidadezinha de Ars, a fazer uma peregrinação até a pequena cidade de Ars, e dizem que em torno dos anos antes da morte dele, em torno de 1850, vinha mais ou menos 100 mil peregrinos por ano para se confessar com ele, e que ele chegava a confessar 17 horas por dia. Então ele ficou assim, por causa disso, assim, como padroeiro dos padres. Ele morreu no dia 4 de agosto, e até hoje o dia 4 de agosto é o dia que se celebra como é que a gente diz? Que a gente celebra os párocos, então a vocação sacerdotal. Então é uma coisa assim muito, muito importante. Em 1925 ele foi beatificado, e hoje então em torno de 300 mil pessoas por ano vão conhecer esse lugar de Ars. Aqui a gente vê uma estátua que tem lá no vilarejo, porque conta a história que quando ele estava chegando então nessa pequena cidade, que ele não estava achando, assim, ele estava andando, não tinha as placas nas beiras das estradas como tem hoje, e ele encontrou esse menino e perguntou para ele aonde está a cidade de Ars. E como o menino indicou o caminho, ele diz assim: tu me mostrasse o caminho da cidade, eu te mostrarei o caminho do céu. E a partir assim, desse momento, então, ele é conhecido por essa ajuda que ele dá às pessoas, e muitos milagres são atribuídos à intercessão dele, então por isso que ele foi beatificado. E depois, então, no século XIX, depois da morte dele, foi construída a igreja onde ele celebrava, fica na parte da frente dessa basílica, a gente não enxerga aqui, a igreja era relativamente pequena, mas foi construída essa grande basílica pelo mesmo arquiteto que fez a Basílica de Fourvière em Lyon, e foi construída então essa basílica onde tem o túmulo dele, onde tem o corpo dele, dentro de uma como é que a gente diz, de um túmulo de vidro, não me lembro como é que a gente chama isso, assim, e as pessoas então vêm em peregrinação para rezar nessa basílica do Cura d'Ars, ok? Então, depois dessa passada por Ars, eu recomendo vocês então terminar o passeio desse dia pela cidadezinha de Pérouges.
Peruge é uma pequena cidade medieval, então vamos ver se eu vou conseguir encontrar as minhas fotos da cidadezinha de Peruge, eu acho que sim, então aqui. Então, a cidadezinha de Peruge é uma cidade que ficou na realidade durante a Idade Média entre a possessão da região do Dauphiné e da região de Saboia. Então, na realidade, ela não foi assim uma cidade assim que era uma pequena cidade também medieval, fortificada, e ela na realidade teve esse crescimento dela porque ela conseguiu receber nos diferentes momentos da história dela umas como é que a gente chama isso? Umas cartas, assim, de uma certa... Deixa eu ver, porque eu tinha anotado aqui a palavra, assim, para dizer... De franquia, cartas de franquia que permitiam ela, então, ter feiras, desenvolver artesanato. Então, era uma cidade que se desenvolveu, foi uma cidade que se desenvolveu muito na Idade Média, mais ou menos entre o século XIV e o século XVIII, principalmente com o artesanato dos tecidos. Então, era uma cidade muito rica, por isso que a gente vê muitos prédios bonitos, a praça principal é muito bonita. Só que a partir do século XVIII, a cidade foi quase que abandonada, porque o trem não passava por ali, a partir do século XIX, e as outras cidades se desenvolveram ao redor dela, então, que seja a cidade de Lyon, ou a cidade de Grenoble, e a cidade de Perugia, então, foi adormecendo no tempo. Mas, felizmente, em 1911, teve um grupo de pessoas que se juntou e criou uma associação, assim, dos defensores do Vieux Peruge, da cidade velha de Peruge, porque a cidade de Peruge, além dessa cidadezinha histórica, ela tem ao redor, abaixo, assim, na parte mais baixa do vale, tem a cidade nova de Peruge, mas essa pequena cidade medieval, toda cercada por uma fortaleza, então ela foi preservada graças a essa associação, e eles começaram a reconstruir um pouquinho dos prédios que tinham se desmanchado, se destruído. Então agora a gente tem a pracinha central, que é muito bonito, e a gente pode subir também numa dos prédios mais altos da cidade, e a gente consegue enxergar então as casas, os telhados, os jardins. Então realmente é um passeio muito bonito que a gente pode fazer dentro da cidade de Perugia. E quando a gente vai a Perugia também, a gente não pode deixar de degustar. Aqui eu estou dentro de uma das principais assim bistrô, assim, hostelaria da cidade, que seria esse aqui que a gente vê a entrada aqui na esquina, esse prédio da esquina, e aqui dentro, então, é tudo decorado no estilo antigo. Isso é uma foto que tem uns 4 anos, espero que ainda seja assim, porque é realmente um charme incrível. E a galette que eles servem lá é um tipo de uma pizza doce, é uma torta, assim, uma massa doce, é uma delícia, assim, para tomar com café. Então acho que é um lugar bem legal de chegar no finalzinho da tarde, tomar um café ou um chá se está um pouco frio, e degustar essa pequena torta. Então, isso é a cidadezinha de Perugia, e a partir dali, então, pode voltar até a cidade de Lyon, e aí pode seria a segunda noite, no caso, em Lyon, e eu recomendaria, então, para vocês, na segunda noite em Lyon, poder, por exemplo, conhecer esses bouchons lyonnais, né, esse tipo de restaurante típico, que tem na parte antiga da cidade. Aqui uma foto da prefeitura de Lyon que eu falei para vocês, e aqui essa vista ali que mostra o Palácio de Justiça. Atrás do Palácio da Justiça fica a área do Vieux Lyon, e dentro desse Vieux Lyon que tem esses pequenos restaurantes que a gente chama bouchon. Então, a segunda noite, a primeira noite, como eu falei para vocês, se vocês ficam no hotel da prefeitura, na parte da Presqu'île, vocês podem ir num dos restaurantes da Presqu'île, por exemplo, num das brasseries do Bocuse, que tem ali nessa Presqu'île, que é uma opção também muito, muito interessante, ou na Rue Mercière, que é uma pequena rua onde tem um monte de pequenos restaurantes bem bacanas, ok? Aí depois, no dia seguinte, então, a minha sugestão do dia seguinte, esse primeiro dia, como eu falei para vocês, é o passeio ao norte de Lyon, que deu em torno de 200 quilômetros, e a minha sugestão para o terceiro dia é fazer um passeio ao sul de Lyon, um passeio um pouquinho mais curto, que daria em torno de 100 quilômetros. E esse passeio ao sul de Lyon, eu vou recomendar vinhos de novo, só que a ideia, peraí, não é essa aqui, a ideia seria de conhecer os vinhedos que ficam relativamente assim perto de Lyon, nos vinhedos que a gente chama o Côte du Rhône septentrional. Então eu vou botar aqui o mapa, se eu acho ele aqui. Vocês podem ver aqui
que a gente vê esse mapa assim entre Vienne e Valence. Então essa área entre Vienne e Valence é o lugar onde ficam os vinhos que a gente chama Côte du Rhône, então encostas do Ródano, septentrional. Septentrional são os vinhos então ao norte, ao contrário dos meridionais, que são os vinhos da encosta do Ródano, perto de Avignon. Então, esses septentrionais são os vinhos que ficam ao norte dessa região do Côte du Rhône, e os mais septentrionais, os mais ao norte, são os vinhedos de Côte-Rôtie e Condrieu. E são dois vinhedos assim muito famosos, o Côte-Rôtie de vinho tinto e o Condrieu de vinho branco. Então aqui vou mostrar um outro mapa aqui, estou meio em cima, mas vocês podem ver aqui que a gente vê então o Rhône, o rio Ródano dá uma curva assim, e os vinhedos então vão ficar com uma inclinação perfeita, eles vão ficar nas encostas do rio, que são encostas muito íngremes, tanto para o Condrieu quanto para o Côte-Rôtie, são encostas às vezes de 50%, 60%, então obriga a construir um sistema de terraço para poder cultivar. E a inclinação então é sudeste, então na França o sudeste é a melhor inclinação para os vinhedos, porque é o sol da manhã e o sol da tarde. O sul, não esquece que na França a exposição solar melhor é o sul, que vai pegar o sol, e a exposição leste que pega o sol da manhã. Então aqui o Côte-Rôtie, então, que são esses vinhedos que ficam nessas encostas. E aqui eu coloquei algumas fotos, vou ver se eu acho as fotos. Esse aqui é uma foto dos vinhedos de Condrieu, então a gente vê que eles realmente ficam nessas encostas. Eu não tenho foto, porque na realidade eu ainda não fui nesses vinhedos de Côte-Rôtie, gostaria muito de conhecer. Eu conheço os vinhedos que ficam um pouquinho mais abaixo, em Thann-l'Hermitage, que vocês podem ter visto também nesse mapa, que aqui vou botar o mapa de novo, aqui Thann-l'Hermitage um pouquinho mais abaixo, aí tem os vinhedos de Hermitage, Saint-Joseph, mas esses bem ao norte, esses de Côte-Rôtie, Condrieu, ainda não tive a oportunidade de ir, mas realmente estou muito interessada em conhecer. E esses vinhedos então, eles são bem interessante porque, principalmente esses de Côte-Rôtie, eles já foram então plantados na época dos romanos, são vinhedos que têm 2000 anos. Os romanos começaram a fazer esses terraços para poder cultivar, e é um vinho que é extremamente... ele tem uma produção muito pequena, são umas centenas de hectares, então não é um vinho em grande quantidade de produção. Condrieu também são em torno de 200 hectares de produção, então uma coisa extremamente limitada. E no caso do Côte-Rôtie, ele é todo vinhedo é recortado em pequenas, que eles chamam lieux-dits. É um pouquinho como os crus que a gente vê, por exemplo, na Borgonha, que tem os terroirs da Borgonha, que na Borgonha chamam climat. Então, na região de Côte-Rôtie tem a mesma coisa, são 75 denominações diferentes e tem em torno de 100 produtores. Então, é um vinho muito exclusivo, esse vinho de Côte-Rôtie, e Condrieu também. E aí, o Condrieu é feito exclusivamente de Viognier, ele é chamado vinho, eles chamam ele vinho de ouro, porque ele fica um amarelo assim muito dourado. E o Côte-Rôtie é feito com Syrah, com a uva Syrah, no qual pode ser acrescentado o Viognier. É o único lugar da França onde a Syrah pode ser cortada com Viognier na porcentagem máxima de 20%. Então, um vinho de Côte-Rôtie ou é 100% Viognier, 100% Syrah, ou é Syrah com até 20% de Viognier. Então, é uma coisa assim muito específica, muito diferente, ok? Então, esses dois vinhedos de Condrieu e Côte-Rôtie são realmente um lugar que eu recomendo para vocês irem, conhecer esses vinhedos pela beleza das paisagens, pela exclusividade assim dos vinhos, ok? E aí então vocês vão ter descida até esse lugar, que fica em torno de 50 km de Lyon, um pouquinho menos de 50 km, e aí já vão voltar para Lyon, já vão retornar na direção de Lyon, e assim que retornam vão chegar na cidade de Viena. Então a cidade de Viena é muito interessante, porque a cidade de Viena é uma cidade que fica na beira do rio Rhône, e era uma cidade muito importante já na época romana, porque tinha Lyon, que era a capital
de toda essa área romana, toda essa região que se chamava La Lyonnaise, Luganom era o nome da capital, Lyon, e Viena era uma cidade muito importante em termo comercial, tinha uma população muito importante. Aqui a gente pode ver que o teatro é um dos maiores teatros da época romana, assim, mesmo contando a Itália e os outros lugares assim, colonizados pelos romanos. E esse teatro, que era construído numa colina, então aproveitando a própria geografia do terreno, podia receber até 10 mil pessoas. Então é um teatro assim, muito até bem preservado, uma coisa muito impressionante. Ele não é como o Teatro de Orange, que ainda guardou o seu muro, onde ficava a cena, mas as arquibancadas são super bem conservadas, ok? E depois um outro monumento que tem em Viena, que é interessante conhecer, esse monumento que eles chamam a pirâmide. Em outros lugares esses monumentos são chamados de obelisco. Na realidade, esse monumento ficava no meio do circo, que era o lugar onde se fazia as corridas de biga. Então, imagina a importância da cidade de Viena para ter um teatro dessa importância, para ter um circo onde tinham essas corridas. Então, realmente, a cidade de Viena era uma cidade comercialmente muito importante, na beira do rio Rhône, a uns 40 quilômetros ao sul de Lyon. E nessa cidade de Viena, então, também tem esse outro monumento muito lindo, que era um templo, então, construído no segundo século depois de Cristo, o primeiro século depois de Cristo, um templo a Auguste e Lívia. E esse templo é um pouquinho que nem o templo que tem a Maison Carrée, a Casa Quadrada de Nîmes, é muito bem conservado porque ele sempre foi utilizado. Então, o templo foi transformado nos diferentes períodos, foi transformado numa igreja, depois foi transformado... eu sei que foi transformado numa igreja até a Revolução. Depois a Revolução teve várias funções, depois foi transformado em biblioteca e museu. Então hoje é um museu e então muito bem preservado dentro da cidade de Viena. Em Viena também tem um patrimônio religioso muito bonito, tem a Catedral de São Maurício e os claustros de estilo assim, que assim como a arte sacra muito bonito, onde a gente tem uma expressão assim da arte românica, gótica na parte do coro da catedral. Então a cidade de Viena é muito interessante e dentro da cidade de Viena eu recomendaria muito ir num restaurante que se chama La Pyramide, então do lado desse prédio da Pyramide, que é um restaurante gastronômico com 2 estrelas no Guia Michelin, então uma oportunidade de ter uma experiência gastronômica nessa cidade de Viena. Aí quando fez o passeio na parte da manhã nos vinhedos, foi na cidade de Viena para almoçar, para conhecer esses monumentos romanos, então depois eu sugiro vocês conhecer do outro lado do rio Rhône um lugar maravilhoso. Aí vamos ver se eu também vou achar minhas fotos sem muita dificuldade. É um museu que tem do outro lado do rio. O museu se chama Museu Galo-Romano de Saint-Romain-en-Galles. Então vamos ver se eu acho ele. Aqui está. Então nesse museu de Saint-Romain-en-Galles, na realidade é a outra margem do Rhône. Então você tem Vienne, que fica de um lado, tem uma grande ponte, e do outro lado fica essa cidadezinha de Saint-Romain-en-Galles. E nessa cidade então fizeram escavações e descobriram um patrimônio arqueológico fantástico, porque era todo um bairro comercial da cidade de Viena, era como se fosse o porto de Viena, aonde tinha então todos depósitos, onde eles encontraram então toda a estrutura comercial da cidade e algumas vilas. Vila é o nome que eles dão para cidades assim dos comerciantes, das pessoas assim importantes da sociedade romana. E então nessas vilas eles encontraram no chão, ali está colocado de pé para a gente enxergar melhor, mas esse aqui era o piso das casas, então mosaicos absolutamente espetaculares. Então encontraram mosaicos muito bem conservados e eles encontraram aqui, vocês podem ver no fundo é esse museu, então um museu muito moderno, a construção assim, tudo de vidro para a gente poder enxergar na parte de fora. Aqui nessa foto eu estou batendo a foto de cima de um caminho romano, que foi também, tiraram, porque sempre com o passar dos séculos o nível assim, das coisas vão se acrescentando e quando a gente quer encontrar o piso, o nível da sociedade
de 2000 anos atrás, então a gente tem que descer um pouquinho mais, porque alguns metros abaixo, geralmente 2 metros abaixo, 3 metros abaixo, fica a sociedade de 2000 anos atrás. Então ali vocês podem ver que tem um museu e um pouco mais abaixo, então essas ruas que eles conseguiram então liberar. Aqui vocês podem ver uma outra vista, eu estou dentro do museu e batendo uma foto então dessa estrutura da rua. E esse museu é muito bem feito, realmente muito bem feito, para a gente entender como funcionava uma cidade romana. Então a gente vê essa rua que vocês estão vendo aqui a foto, abaixo dessa rua tem um sistema de esgoto. Os romanos construíam as ruas com por baixo delas um sistema de esgoto, com arcos, assim, um sistema de esgoto onde as pessoas podiam caminhar dentro do sistema de esgoto para poder limpar, para poder tirar assim as areias que poderiam ser depositadas. Então vocês imaginam uma estrutura de cidade quase tão moderna quanto as nossas cidades atuais, com um sistema de esgoto funcionando por baixo da cidade. Isso é uma coisa muito, muito impressionante. A gente visita também a parte das termas, então ali são as ruínas. Claro que nesse museu não tem quase nada em altura, né? Não tinha quase mais nada que saía do chão, mas quando eles escavaram, eles conseguiram encontrar então toda a estrutura da cidade, toda a planta baixa da cidade. Isso é muito interessante. E dentro do museu também eles expõem muitas peças que eles acharam, então ânforas para mostrar como era feito o transporte das mercadorias, ou ferramentas que eles usavam. Então é um museu extraordinário para entender o modo de viver dos romanos. Então aqui, por exemplo, as termas, a gente dá muitas risadas quando os guias explicam como funcionavam as termas, porque aqui na realidade era a parte das sanitárias, assim, a parte dos banheiros, assim, para ir fazer as suas necessidades dentro das termas. Então esses lugares eram sempre um lugar muito chique e as pessoas vinham, assim, era comum, os banheiros eram comum e as pessoas vinham ali e filosofavam junto. Então não sei se é disso que ficou esse hábito de ler dentro dos banheiros que muitas pessoas têm, mas os romanos iam no lugar do banheiro todos juntos. E até eles explicam que tinha sempre uma fonte, a água corria assim, primeiro para passar por baixo dos vasos, para limpar e para ter um barulhinho que fosse um barulho mais agradável. Então é muito divertido a gente visitar esse sítio arqueológico, ok? Então depois aqui, peraí, não sei o que eu fiz aqui, que eu fiz uma coisa errada, opa! Deixa eu ver aqui, tá, perfeito, voltei a imagem aqui. Então eu queria mostrar para vocês aqui uma outra imagem aqui do sítio. Então essa imagem aqui é a parte do museu por dentro. Então por dentro do museu, aqui a gente vê, por exemplo, uma sala de jantar, como era feito, eles explicam como as pessoas comiam. É realmente um museu super, super interessante. E aí a partir dali, então, a pessoa pode voltar a Lyon, já fez um passeio em torno de 100 km de distância e com visitas super interessantes, tanto ligada aos vinhedos quanto ligada a essa questão histórica dos romanos. Então essa seria a minha sugestão para o segundo dia de passeio em Lyon. Depois, no caso, o segundo dia, chega o primeiro dia, segundo dia faz os passeios no norte de Lyon, terceiro dia faz os passeios sul de Lyon. Depois, no último dia, então, que eu sugiro mais ou menos, então, que fica 3 noites, então já está na hora de ir embora. Na hora de ir embora, na realidade, pode ir para tudo que é lado, porque, como eu mostrei para vocês na primeira imagem, Lyon fica numa localização muito interessante em termo turístico e em todas as direções tem coisas interessantes. Então, se vocês vão para o oeste, para o leste, para a direção dos Alpes, você pode ir para vários lugares super interessantes. Então você pode ir para Annecy. Annecy é uma cidade assim muito bonita que fica a uns 140 km de Lyon, não é muito longe. Por que eu estou colocando isso como último dia? Porque eu acho que esses passeios que eu vou falar para vocês agora seriam muito compridos para fazer num bate e volta e retornar a Lyon. Claro que é possível ir nessa cidade e voltar, mas eu acho que são lugares muito interessantes aonde a partir de Lyon já tem que se deslocar e ficar nesses lugares, porque tem outras coisas para ver. Então por isso que eu vou dar para vocês agora a sugestão de aonde ir depois de Lyon, mas não tanto fazer um bate e volta, porque eu acho que ficaria muita coisa. Então a cidade de Annecy, que fica em torno então de 140 km de Lyon, que é famoso por seu lago. A cidade de Annecy tem um lago maravilhoso, a gente pode fazer passeio de barco no lago, é muito, muito lindo, e tem um centro histórico com esse rio que atravessa a cidade. A gente diz que Annecy é a pequena Veneza
dos Alpes. Então é realmente um lugar muito bonito. Ou pode ir um pouquinho mais longe, aí seria em torno de 200 quilômetros, até o Mont Blanc. Então aqui são os vales que tem perto do Mont Blanc, que são uns lugares assim muito bonitos antes de chegar no Mont Blanc, e vocês podem chegar até a cidade de Chamonix, e em Chamonix você pode pegar aquele teleférico, Aiguille du Midi, subir até Aiguille du Midi para ver o Mont Blanc de mais perto e para fazer aquela experiência assim de pisar no vidro assim com um penhasco gigantesco embaixo. Então ali eu tô em cima da Aiguille du Midi, eu tô a 3.800 metros e debaixo de mim tem um vão assim gigantesco. É uma experiência realmente muito legal. Você sabe que agora, quem não é aqui do sul, de repente ainda não ouviu falar, mas agora no sul tem uma nova experiência dessa, eles chamam Sky, não me lembro o nome exato, mas é uma plataforma de vidro que eles construíram em Canela, onde as pessoas caminham assim por cima do vidro para também enxergar por baixo assim esse grande buraco assim que tem, no caso em Canela, em cima do rio, né, que passa ali perto. Então isso seria uma possibilidade ir na região dos Alpes para Annecy ou para Chamonix. Depois tem uma outra possibilidade também nos Alpes, é de ir na parte de Chambéry, que era no caso assim também uma capital assim da Savoia numa época, ou para Grenoble, que é a cidade principal dos Alpes. Não é que eu não recomendo ficar nessa cidade, mas eu acho que essas cidades são cidades assim mais um pouco mais industrial, assim. Eu acho que Annecy é uma cidade mais bonita para ficar num outro período, assim. Só que nessa região dos Alpes tem coisas muito, muito bonitas para ver, que eu adoro ir nessa região, e aqui estou tentando achar as minhas fotos, mas eu não sei se eu vou achar porque está tudo misturado, então não quero confundir vocês aqui, mas eu queria mostrar para vocês. Então aqui é a parte de Chamonix, esse aqui, ó, porque eu gosto muito dos vinhedos, então aqui estou mostrando para vocês de novo. Sim, a Vanessa está me lembrando então que o nome da plataforma é Sky Glass, ok? Essa plataforma que fica em Canela. Obrigada, Vanessa. Então, indo para a região dos Alpes, uma possibilidade é de conhecer os vinhedos que ficam perto de Chambéry. Então, como falei para vocês, a cidade de Chambéry, claro, tem um centro histórico muito interessante, mas me interessou mais nessa região os vinhedos de Chambéry. E perto de Grenoble tem esse maciço do Chartreuse, onde tem o monastério dos Cartuchos, que é o primeiro monastério onde o São Bruno foi e criou essa ordem dos Cartuchos, que é um lugar também maravilhoso de conhecer. Então, nessa região dos Alpes tem essa cidade. Então Grenoble fica a 110 km, Chambéry fica a 115, Annecy fica a 140, e pode ir também até Genebra. Genebra fica a uns 150 km de Lyon, também é bem pertinho, e em Genebra vocês podem, claro, conhecer essa cidade ou conhecer o Lago de Genebra, porque Genebra é Suíça, mas vocês podem ficar do lado francês, e tem muitas pequenas cidades muito bonitas que ficam então na beira do Lago de Genebra. Então é uma possibilidade sair de Lyon e ir para essa região dos Alpes. A outra possibilidade, então, é de sair de Lyon e de ir rumo ao oeste, rumo ocidental. Aí, se vocês vão para o outro lado, vocês vão ir para a região do Maciço Central e do Parque dos Vulcões. Então, a cidade de Clermont-Ferrand, que é no centro assim, dessa região do Maciço Central, a região de Clermont-Ferrand é conhecida por um novo parque, que vocês podem ver nessa foto, que é Vulcania. Então, Vulcania é um parque, um pouco museu, um pouco parque de diversão, que fala da questão dos vulcões, porque esse lugar ao redor de Clermont-Ferrand é o Parque dos Vulcões. É interessante conhecer pelas paisagens, que são antigos vulcões, e também então para esse parque do Vulcania, que trata das coisas de vulcão. Mas Clermont-Ferrand em si, mesma coisa, é uma cidade que é muito famosa assim pela fábrica de Michelin, por outras fábricas. É uma região muito bonita, mas de repente assim não é assim, não vai ser o seu objetivo. Se vocês vão para essa região oeste de Lyon, pode ser também para conhecer uma outra cidade que se chama Le Puy-en-Velay, que fica ao sul de Clermont-Ferrand. Le Puy-en-Velay fica em torno de 150 km também de Lyon, e Le Puy-en-Velay
é uma cidade que é ponto de partida de Caminho de Compostela. Então tem essa belíssima catedral, que é a Catedral Nossa Senhora do Puy, e a partir de Le Puy-en-Velay, então muitas pessoas começam o Caminho de Compostela. Então também isso é uma possibilidade, vocês podem estar em Lyon alguns dias e depois vão até Le Puy-en-Velay para começar a rota de Compostela. Ou vão até Clermont-Ferrand para conhecer esse parque natural, para fazer caminhada, para fazer trekking, então essa parte ocidental, então muito interessante. E claro que se vocês vão mais para o ocidente, para o oeste, então vocês vão acabar chegando na parte do sudoeste da França, que também é muito interessante, muito bonito, ok? Então a outra possibilidade a partir de Lyon seria ou subir ou descer. Então se vocês vão para baixo, vocês vão ir para a direção da Provence. Aí não precisa falar muito, porque a Provence vocês conhecem, tem muitas coisas bonitas para ver, a partir de Orange, Avignon, etc. Avignon fica a 230 km de Lyon, então é muito possível vocês estando em Lyon colocar como segundo ponto de parada a cidade de Avignon. E nesse meio do caminho, vocês vão poder parar em Valence, que é uma cidade super bonita, conhecida por sua gastronomia, e em Tain-l'Hermitage. Então, Tain-l'Hermitage, falei para vocês, vocês se lembram que é uma cidade que fica nessa rota dos vinhos também de Côte-du-Rhône. Então, tem vinhedos muito interessantes. E também a outra coisa interessante que tem em Tain-l'Hermitage, que isso é imperdível, é o museu, um museu assim que tem do chocolate. Aqui é uma foto assim da parte interna do museu, porque na cidade de Tain-l'Hermitage está instalado a fábrica da Valrhona. Então Valrhona aqui no Brasil às vezes as pessoas não conhecem, não é tão conhecido, até na França às vezes as pessoas não conhecem, porque Valrhona é uma fábrica, uma indústria que se especializou em produzir chocolate para os restaurantes, para os chefes de cozinha que fazem doces. Então eles produzem chocolate, eles fazem o chocolate e produzem ele em pequenos grãos para serem derretidos e utilizar para fazer os doces. Mas claro, agora eles vendem também barras de chocolate, e fazer a visita do museu é fantástico, a gente entende todo o processo da fabricação e a gente vai na loja e a gente pode degustar milhões de chocolate. Então é realmente uma delícia de fazer essa visita em Tain-l'Hermitage, além dos vinhedos, porque em Tain-l'Hermitage a gente pode, a gente está mais ou menos assim no meio desses vinhedos do Côte-du-Rhône, e a gente pode fazer então degustações de vinhos, como falei para vocês, os Syrah e os Viognier. Então descer pelo sul na direção de Avignon, com essa parada em torno então de Tain-l'Hermitage, fica uns 90 km, Valence 105 km, então descer até a Provence com essa parada no meio. E, enfim, a última direção que vocês podem ir é para o norte, a partir de Lyon, que é para ir na direção da Borgonha. Então, no caso de Dijon, fica a 200 km, então é perfeito. O Beaune fica um pouquinho menos, Beaune fica uns 160 km de Lyon. Então, essas duas cidades, Beaune ou Dijon, seria a parada seguinte, e nessa parada, então, nesse caminho, vocês vão poder parar para conhecer os vinhedos, como eu mostrei para vocês já do Beaujolais, mas pode conhecer os vinhedos de Mâcon, que são também Mâcon, Châlons, tem bastante vinhedos bem interessantes, e em Chalon-sur-Saône também vocês podem conhecer o museu do Niepce, não me lembro bem o nome, como é que a gente pronuncia, desculpa, que é considerado o inventor da fotografia antes do Daguerre, e esse museu é super interessante na cidade de Chalon-sur-Saône. Então, isso é uma possibilidade, assim, subindo na direção da Bourgogne, na direção de Beaune ou de Dijon, pode parar, então, nos vinhedos de Mâcon, de Châlons, e parar no Museu da Fotografia, Niepce, acho que é Niepce o nome dele, e em Châlons, ok? Então, isso são as sugestões de passeios para vocês a partir de Lyon. Então, eu gostaria agora de deixar um tempo para vocês me fazerem perguntas, porque essa parte de apresentação é mais ou menos isso que eu queria falar para vocês, sobre as opções de passeios a partir de Lyon e sobre os lugares que eu recomendo vocês seguir o passeio a partir de Lyon. Então, eu vou deixar um tempo para vocês agora me fazer umas perguntas, se vocês têm perguntas sobre lugar que dá para ir ou não. Por enquanto não estou vendo perguntas de vocês, mas vou esperar um pouquinho. E na próxima semana, então, vou falar de uma outra cidade. Semana que vem vou falar da cidade de Reims, na Champagne, e vou explicar para vocês, então, os passeios que podem ser feitos a partir de Reims. Claro que, às vezes, quando eu vou pegar uma cidade, são cidades um pouquinho menos turística ou mais turística, então a gente vai
ficar mais saindo fora ou mais ficando dentro da cidade. No caso de Lyon, como eu expliquei para vocês no início, na realidade poderia ficar em Lyon 2 dias inteiros, até deve ficar em Lyon também para conhecer. Então, às vezes você pode estar chegando em Lyon de manhã, já passar todo esse dia conhecendo a cidade de Lyon, depois faz o passeio e o último dia ainda conhece Lyon antes de sair, por exemplo. Ou dos 2 dias de passeio que eu sugeri para vocês, faz só um passeio fora de Lyon e guarda um dia inteiro para ficar em Lyon conhecendo a cidade. Então, realmente, Lyon é uma cidade muito interessante de conhecer também dentro da cidade, mas como eu já tinha falado para vocês naquela live do dia 8 de dezembro, eu não quis repetir, mas vocês vão lá para ver as sugestões dentro da cidade de Lyon, ok? Então, não estou vendo muitas perguntas de vocês, saudade de viajar, claro, Nilva, eu também estou com muita saudade de viajar, com saudade de ver vocês. Então, eu acho que se não tiver outras perguntas, se não tiver perguntas, eu vou terminar a live aqui. Agradeço muito pela participação de vocês e eu vou publicar então no IGTV e no YouTube, tá? Semana que vem eu vou falar de Reims. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau!